Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 96 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje vamos ter o prazer de entrevistar o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, ou se preferirem, o bastonário da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Fernando Hermes. Muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, Contas na Hora. Bom dia, contabilistas e peritos contabilistas. Temos a boa nova da admissão de Angola à PAFA. Desde já os parabéns por mais este objetivo alcançado. Obrigado. Dr. Fernando Hermes, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, foi admitida recentemente como membro do pleno direito da Federação Pan-Africana de Contabilistas, PAFA. Com esta medida, a OCPCA passa a ter voz e voto na criação, eleição ou alteração das instituições de instrumentos que regem a profissão no continente. Para o efeito, Angola integra os comitês de especialidades da Federação Pan-Africana de Contabilistas. A OCPCA deverá indicar os membros, isto é, os contabilistas ou peritos contabilistas certificados pela OCPCA com a situação regularizada e que falem fluentemente a língua inglesa ou francesa. Dr. Fernando Hermes, que impacto terá a adesão da Angola à PAFA para os profissionais de contabilidade e para quando a nomeação dos técnicos que vão representar Angola neste organismo internacional? Bom, Cristina, antes de mais dizer que a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola é membro afiliado desta organização, PAFA, já cerca de 3 anos. O processo até a membro efetivo, ou de pleno direito, como se fez referência, leva este tempo e este processo. Primeiro, as organizações, no caso as ordens, ao serem filiadas nesta Associação Pan-Africana, entram como associadas para cumprir certos requisitos e depois transitam então para esta posição plena. Um bocadinho o que acontece com os membros da nossa ordem. São antes candidatos, passam para a condição de estagiário e depois para membro efetivo. É mais ou menos esta analogia. O impacto, primeiro dizer que na prática estamos a cumprir com um dos objetivos da ordem. Se der uma olhada aos nossos estatutos, há lá a referência clara que um dos objetivos dessa nossa associação é fazer inscrever a ordem e seus membros num organismo superior, que é o organismo internacional que rege a nossa profissão, que nós chamamos abreviadamente IFAC. A PAFA é essencialmente a organização, é a expressão da IFAC para a África, e depois ela tem uma outra suborganização que é mais territorial, onde nós mais diretamente temos influência, que é aqui a nossa região económica, no caso a SADC. Nós fizemos sim parte desses subcomitês. Eu gostaria de dizer que é a posição da Ordem de Angola, também de Moçambique e Cabo Verde, fazermos alguma influência para que a condição de falar inglês não seja mais do que a preferencial.
Portanto, nós vamos colocar membros contabilistas e não contabilistas, mesmo que não falem inglês. Portanto, esse é o próximo desafio. Esta é a posição da Angola daqui para frente junto à PAFA. Esta é a posição da Angola, é minha posição pessoal, já transmitida à PAFA. Temos dado alguma boleia à PAFA, facilitando, falando em inglês e francês, mas o que nós já exigimos e a PAFA aceitou é que para os nossos encontros técnicos a língua portuguesa seja também referenciada. Mas do ponto de vista prático e por causa da língua mais falada na região da SADC, todos nós compreendemos que tira-se alguma boa vantagem se adotarmos e continuarmos a aprender a língua inglesa também, né? Nós temos o número de membros que temos, vamos indicar preferencialmente naquelas que nós chamamos comitês técnicos. Aqui comitês técnicos tem muito a ver com o esforço de implementação das normas internacionais. É este o capítulo do técnico. Uma outra dimensão do técnico tem a ver com o nivelamento do processo de formação dos contabilistas, a entrada e depois a formação contínua. Portanto, são esses os aspectos mais técnicos que nos interessam e estão alinhados aos objetivos da Ordem. Muito bem. E o que é que vai ser necessário? Qual será o critério da nomeação da equipa, já agora? A Ordem se faz representar pelos seus órgãos sociais e isto já está feito. Nós, a primeira medida foi indicar um colega nosso, que é o Dr. Alberto Seixas, como ponto focal para a relação com a PAFA. É por via também do Dr. Alberto Seixas que estamos na construção desta lista. Em primeira instância, é comunicar, é fazer a nossa comunidade perceber o que é este órgão e nós, como conhecemos todos os nossos membros, em alguns casos vamos mesmo ter que fazer convites diretos. Mas a ideia é tirar o benefício que sirva a todos. Portanto, vamos ter que ter interlocutores que consigam criar esta ponte e fazer a dita boa mais-valia deste intercâmbio para o bem da nossa profissão e dos nossos profissionais. E tem prazo a cumprir para a nomeação destes técnicos? Relativamente a prazos. Agora, as equipas estão em andamento. Interessa a Ordem indicar o mais rapidamente possível. O Contas na Hora sabe que este era um dos objetivos assumidos para este mandato e consta do pacote de ações que visam a valorização dos profissionais de contabilidade e auditoria no país e além fronteira. Entretanto, após a integração na PAFA, seguir-se-á a inscrição no IFAC, a Federação Internacional de Contabilidade. Que passos foram ou estão a ser dados e para quando afinal a adesão ao IFAC? Ao termos feito a nossa inscrição para membro da PAFA, estamos essencialmente a fazer o caminho para o IFAC. O próprio IFAC determinou que, ao contrário do que acontecia no passado, a inscrição para IFAC era direta, por via de uma candidatura à IFAC, hoje é por via dessa extensão e esses órgãos que a IFAC criou, no caso da África, a PAFA. Portanto, a resposta aqui é que nós já estamos a caminho. Existem alguns critérios que normalmente são seguidos pelas ordens como as nossas, novinhas, para o processo de inscrição ou adesão efetiva como membro da IFAC. Uma delas, e que já cumprimos, tem a ver com o diagnóstico que é feito na profissão no país e nós fizemos este trabalho, contamos com o apoio do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento, onde levantamos então quantos somos, quem somos, as qualificações para quantas empresas e como é que está o mercado. Esse trabalho está feito e é base, exige assim o IFAC, para a construção do plano estratégico de desenvolvimento da Ordem, para o caso antes da inscrição a nível da IFAC. Nós estamos a preparar formalmente este plano estratégico, que deve ser submetido à IFAC, que o faremos ainda este ano. Em todo caso, o resultado do diagnóstico feito e o nosso conhecimento sobre as exigências, se notar, o nosso plano de mandato, na verdade, é um plano estratégico alinhado aos requisitos da IFAC. Estamos a fazer a devida alteração aos estatutos, para além da adequação que devia ter sido feita já por força da Lei Base das Associações, a Lei Angolana. Nós também estamos
estamos a fazer um ajustamento alinhado aos princípios IFAC. Nós também definimos, o que é importante para a IFAC, um conjunto de novas designações para os membros da Ordem, em especial aqui chamar os técnicos de contas, os professores, enquanto categorias, e esta é uma estratégia recomendada pela IFAC por uma questão de gestão integral da profissão, mas também atender o quesito receitas. Nós estamos a trabalhar, e este programa é um exemplo, que é a questão da massificação dos temas da profissão, aglutinar os profissionais e partir para a frente. Nós estamos a ombrear, enquanto Ordem, com algumas faculdades no país, das universidades naturalmente. Nós andamos a gerir já há algum tempo, pelo menos há mais de um ano e meio, um processo de formação sempre de mais de 1.500 formandos. Portanto, a Ordem, como parte deste processo de entrada para o IFAC e do alinhamento aos princípios estratégicos da IFAC, apostou na formação, e é o que nós temos estado a fazer. Nós quase corremos uma faculdade já de contabilidade em Angola. Não queria aqui falar em certificação desta formação, é mesmo formação profissional e contínua, mas é só para dar a dimensão em termos de moldura humana de formandos, e os professores são os nossos profissionais, que a última que eu vi, a Cristina, também é da lista. Andamos a dar a formação em SEDIVA, que é novidade, o EAC, que é o Estágio em Ambiente Controlado, um desafio muito interessante, todos os formadores, entrega total, dedicação, não há limite quando se trata de formação ao CPCA. Modéstia à parte, todos os formadores, sem exceção, dedicam-se muito, muito, muito. Temos o pacote de formação como um filho querido, e todos nós vestimos a camisola de formação, nos dedicamos muito, e porque também é muito interessante estar a partilhar conhecimentos, né? E ser formador num grupo de novatos, principalmente refiro-me aqui ao EAC, e estar a partilhar muita coisa com os candidatos a membro do CPCA, que também trazem muitas novidades. Nós, os formadores, nós andamos a dizer, o EAC é uma escola até para nós formadores, e tem sido um desafio muito, muito interessante. E olha, já vamos no terceiro grupo e vamos continuar, porque os membros são muitos, estão à espera para entrarem para o EAC. É o que dizia o meu amigo general, e certamente o meu presidente general João Lourenço dirá a mesma coisa: a nação agradece a este grupo de formadores. Muito obrigada. Os nossos formadores, Patrocínia, Félix, Horácio, Pereira Mendonça, Joana, Isabel, Anabela, todos os formadores. Este agradecimento da parte do presidente do Conselho Diretivo, Dr. Fernando Hermes, a qual, em nome de todos os formadores da CPCA, agradeço. Então, Dr. Fernando Hermes, que outras medidas estão a ser tomadas para valorizar o profissional de contabilidade e auditoria no país? Estas formações também acabam por fazer parte deste pacote. Estamos a preparar formadores num programa curricular nunca visto em Angola. Tenho mesmo a liberdade de dizer isso. E nenhuma delas deu o conteúdo programático que é dado pela OCPCA nos formadores candidatos a membro do CPCA, no caso, em estágio em ambiente controlado. Definitivamente, o que nós estamos a fazer é mesmo formação. Eu há pouco tempo elogiava, mas não era só de elogio, é a realidade que nós adotamos estrategicamente o posicionamento de formar para consciencializar, primeiro, os nossos profissionais quanto à importância das matérias por eles tratadas, mas também a importância que eles têm neste processo e novo processo de desenvolvimento econômico. Eu, pessoalmente, na condição de presidente do Conselho Diretivo, tenho sido amigavelmente criticado, algumas vezes vigorosamente criticado pela forma ou a postura que eu adoto para fazer comunicação sobre a Ordem. Por um lado, por eu ter decidido que a comunicação passaria intra-profissionais, era nós estarmos juntos e estarmos orgulhosos de sermos profissionais, e com essa postura fazer passar então a comunicação externa. E isto tem sido visível. Nós conseguimos, e ainda bem, fazer passar a nossa presença à Administração Geral Tributária. É um processo que noutras latitudes também não é muito fácil. Nós, uma ordem muito nova, encontrando uma Administração Geral Tributária madura e matura,
Encontrar o nosso espaço não foi muito fácil e fizemos-lo demonstrando essencialmente competência técnica, criando os nossos grupos de pressão, de ação sobre parceiros técnicos das matérias fiscais. Vimos fazendo aqui a questão da formação, que tem resultado em desenvolvimento ou melhoria efetiva dos quadros nas empresas onde trabalham, nos responsáveis e gestores de trabalho. Temos esse programa de rádio, temos os quartas na ordem e nós vamos fazer certas ações que foi também com agrado, que nas notas finais, e aí sobre o IVA, por altura do discurso do presidente do partido MPLA, que as palavras corretas saíram, que tinha a ver com contabilistas e depois a valorização dos contabilistas. O momento dos contabilistas estarem valorizados, vamos continuar esse trabalho. Achamos que formar é o caminho. Costumo também a dizer que sou defensor do IVA, e hoje talvez eu precise de ser aqui um bocadinho mais transparente. A minha defesa ao IVA não tem muito a ver com a doutrina do IVA. A minha defesa ao IVA tem a ver com a oportunidade, mais do que visível, da aparição e valorização do contabilista e da contabilidade. O IVA pode ser matéria para alguns tratados como difícil, para nós é estratégica. É tão estratégica que hoje parece que é como pular de uma prancha para um mergulho numa piscina, né? A uma grande altura, já não tem volta. É o momento da contabilidade e nós chegamos onde chegamos porque conseguimos trabalhar e de alguma forma influenciar até os fazedores da lei para o papel dos contabilistas nesse esquema todo. Portanto, a pergunta que me fez é o que é que nós vimos fazendo, o que vamos fazendo para valorizar mais os profissionais. É o que eu chamo aqui, formar e com a humildade aprender e sem vergonha imitar. Exatamente, e está aqui a chamada de atenção do presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes, a chamar a atenção que é formação, formar, e os contabilistas que estão a ouvir, os membros da OCPCA que estão a ouvir já sabem, regra básica, formar. A OCPCA vai criar condições para continuar a formar os seus membros, capacitá-los em matérias afins à nossa profissão. E esta do IVA, que também está a decorrer, e volta e meia nós nas várias sessões também andamos a chamar a atenção a este ponto. Aqueles empresários que não valorizavam os contabilistas, em sede de IVA não há hipótese. Agora tenha mesmo que valorizar o contabilista, porque todas as más práticas vão ser enterradas um mês antes do IVA entrar em vigor, quando existir uma próxima data já de entrada em vigor. Caro ouvinte, se só agora sintonizou, está a acompanhar a entrevista ao presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Fernando Hermes. Começámos por falar da adesão de Angola às organizações internacionais de contabilidade. Angola é membro da PAFA e está a caminho do IFAC, a Federação Internacional de Contabilistas. Dr. Fernando Hermes, vamos agora falar sobre o IVA. Já começou um bocadinho, agora vem mesmo para continuar. De que forma os contabilistas estão a ser preparados? Sabemos que há formações aos contabilistas e há um grupo técnico de apoio aos contabilistas a ser preparado. Podia, por favor, clarificar o que é que pretende com este grupo de apoio à implementação do IVA em Angola? Pretendemos, com a criação do grupo de apoio aos contabilistas para a implementação do IVA em Angola, dar um sinal inequívoco de que estamos juntos enquanto profissionais e vamos certamente vencer os desafios que este IVA coloca na nossa profissão. Antes aqui dizer que, eu há pouco tempo dizia que o IVA tem a sua parte doutrinal, legal, procedimental. Esta é uma conversa. Infelizmente, dizia já uma senhora do meu bairro que falam do IVA de tal forma que ela ficou muito surpresa quando disseram que o IVA era imposto. Às tantas nós falamos IVA como se fosse nome de alguma coisa muito bela ou muito monstruosa, mas o que nós estamos mesmo a dizer é que trata-se do imposto. Portanto, o imposto é uma matéria tratada em sede própria e nós, os contabilistas, lidamos com os diplomas a este fim
e aos nossos clientes e nas nossas empresas demos o tratamento contabilístico exigido por lei. E este tratamento, já vimos dando tratamento a outros impostos, nomeadamente o IRT, o Imposto de Consumo, o Imposto de Selo. Portanto, queremos com este grupo de apoio aos contabilistas dizer que isto também não é um bicho de sete cabeças. E quando assim se tornar, então nós temos já um grupo, vamos fazer sair publicamente, ou pelo menos para os profissionais, a constituição da equipa, nível nacional, para o apoio, em outras palavras, para acudir naquele momento em que um dos nossos colegas sinta pelo menos menos seguro, por algum motivo, ou porque pensou que o IVA é um monstro, ou não pensou que fosse uma bela, né? E nós vamos aparecer para clarificar. Portanto, não será pelos contabilistas que este IVA em Angola não terá uma implementação cabal. Também gostaríamos, com este grupo do IVA, de profissionais para profissionais, apoio técnico sobre o tratamento contabilístico a dar a essa matéria fiscal. Queremos também criar aqui aquele espírito e aquela força para que os contabilistas a nível nacional consigam apoiar uma franja que eu acho, esta sim, merece toda a nossa ajuda, inclusive da Administração Geral Tributária, que tem a ver com os empresários, os gestores, as empresas. O IVA provocará certamente uma mudança de atitude relativamente à gestão, aquilo que nós basicamente chamamos a administração da empresa, o fluxo documental, o diálogo interdepartamental, os tabus de confidências e não confidências, as nossas vergonhosas promiscuidade entre o que é da empresa e o que é pessoal. Toda esta confusão os nossos empresários vivem e noutras latitudes também viveram. Nós vamos com este grupo técnico ir indicando aos nossos profissionais quando é que se trata de uma matéria contabilística, quando é que se trata de uma matéria mesmo de gestão. E provavelmente, e porque é a nossa missão, passarmos para além de contabilistas tipicamente falado para o tratamento do fisco, passar para a posição de conselheiros, consultores de negócios desses nossos clientes. Naturalmente, e aqui nós vamos recomendar, é uma outra fatura, mas faremos com muito prazer. Essa franja, a parte da empresa, é aquela que há de sofrer bastante nestes primeiros momentos, né? E certamente a culpa diz que não morre solteira, pelo fator novidade deste imposto, certamente alguns empresários quererão imputar culpa aos contabilistas. Não serão nossas, nós não iremos permitir, mas antes mesmo de passarmos para o fórum de litigação, vamos apoiar os nossos profissionais a fazerem a sua parte e aí onde for possível ajudarem também as empresas a passarem. Nós, a nível mais estratégico, temos um protocolo rubricado com a AGT, portanto, a nossa ideia neste âmbito do IVA, forçar o diálogo, tirar inclusive a AGT da sua zona de conforto para assegurar que ela própria, mais uma vez, sem tabus, também aprenda e apoie principalmente as empresas. Dizia agora, há tempos ouvi a semana passada, o executivo, um membro do executivo a referir-se que a implementação do IVA estava acompanhada do princípio da pedagogia. Nós falamos que sim, esta é mesmo a pedagogia para as empresas e este é o princípio que deve nortear a fiscalização e a ação da Administração Geral Tributária, mas para dizer que por via deste grupo de apoio, nós pretendemos, na prática e nos primeiros tempos da implementação da lei, propor pragmaticamente, quase tomando custódia, o que nós achamos que para efeitos de contabilidade devem ser os regulamentos associados a essa lei. Portanto, nós achamos que em muitos casos a Administração Geral Tributária não está por natureza talhada para fazer isso e nós também nos comprometemos com este grupo mais estrategicamente criar então os regulamentos da própria lei que facilitarão a vida dos contabilistas e das empresas. Portanto, esse nosso grupo é um grupo sério. É a nossa proposta para a parceria que o governo espera de nós
E é a nossa missão. Por outras palavras, podemos dizer que este grupo criado pela OCPCA é para não ter o seu membro não conseguir, por exemplo, submeter uma declaração periódica porque tem dificuldades, porque não conseguiu avançar num procedimento qualquer. Esta equipa aparece para auxiliar a este nível também? Sim, também a este nível. E mais importante é naquilo que nós antecipamos que será o grande problema na implementação do IVA, problema não, desafio, que é a falta de regulamentação. Regulamentação, porque o Código tem muitas... definição de alguns conceitos na lei levará certamente a que é chamado multiplicidade interpretativa. Cada um interpretará da sua forma e nesta interpretação, e hoje a gente já vive, vai a um bairro fiscal, diz uma coisa, sobre o outro bairro diz outra, de qualquer forma quem leva sempre vantagem é a administração fiscal tributária que diz o que a lei quer dizer é X ou Y. O que nós estamos a dizer é que para efeitos da implementação do IVA, este não será um bom exemplo a seguir. O que devemos fazer é, se nós nos referimos que existirá, por exemplo, uma isenção sobre a FUBA, e se existe FUBA de milho, FUBA de bombô, ou se existe a FUBA de maçambala, não vamos mais à frente dizer que a de bombô está isenta, a de maçambala não está, mas depois vêm os legalistas que dizem que é o que está na lei, a lei diz milho, portanto só está isento milho. Esta grande confusão parece pequenina, na contabilidade é um grande problema. É um grande problema. Então nós vamos propor que os regulamentos definam de facto o que é FUBA, diferencia e, em conclusão, se o espírito é isentar, tudo que é FUBA fica isento. Pronto. E se faltar alguma coisa, aí temos isso com a barra de sabão, temos aqui com produtos temos os medicamentos. As nossas cotas. As nossas cotas, nós temos. Hoje as pessoas dizem que as cotas da ordem estão isentas, mas se a ordem onde é que praticar. Está escrito? Não está nada escrito. Eu vi que o novo diploma, ou o diploma que está em feitura é ao caminho da Assembleia, ou já na Assembleia, tem esta situação resolvida. Mas eu não sei bem se tem. O que são cotas, não é? Onde é que está definido isto no contexto? E nós, a ordem, estamos preocupados com isso. Mas depois vem a formação também. A formação da ordem, não é? Para a melhoria da profissão e a defesa do interesse público. Mas depois vem o IVA sobre ela. Mas isto é outro problema, isso é incidência, não é? Aqui a questão é, tudo deve estar bem definido para facilitar o trabalho dos contabilistas e, em última instância, para proteger os, então, contribuintes. Eu gostava de saber como é que foi possível o Código do IVA ter passado no Parlamento sem a FUBA de bombom fazer parte do pacote de isenção. Alguma coisa não ficou explicada, porque a FUBA de bombom, como é que deixam passar o milho na lista dos bens isentos, cesta básica? Está lá uma linha com a FUBA de milho e não está a linha com a FUBA de bombom. Isso não despertou a atenção de ninguém naquele Parlamento? Temos de defender os nossos deputados. Não era pelo Parlamento que esta parte técnica devesse... A especialidade devia ter alertado alguma coisa? Eu não sei essa especialidade. Eu penso que nós, por exemplo, ordem... É que nós pela televisão, pronto, eu não percebo como é que as coisas funcionam lá dentro, mas nós pela televisão olhamos que foi a votação e as pessoas todas puseram a mão no ar. Então votaram qualquer coisa que não dominavam? Não, ou precisavam mais ou menos assim de uma preparação? Eu acho que no fim do dia podemos chegar à conclusão que precisavam de uma preparação do conteúdo programático que é o CPCA dá à volta do IVA. É explicação muito básica, tudo desdobrado. Mesmo quem não é contabilista consegue perceber aquela formação do IVA que a CPCA dá. Mas isso é mesmo sério, doutor. Aquilo está bem desdobrado. O código do IVA, conforme está estruturado aqueles conteúdos, aqueles slides, é perfeito, qualquer um consegue perceber o que é um regime, o que é um, o que é o outro, o que é que vai acontecer no fim do dia, mas tem que se explicar isso às pessoas. Está feito de tal maneira, tão simples, que quem sabe ler e escrever consegue perceber. E chegamos no ponto de como as coisas estão isentas e as outras não. E é tudo dado tranquilamente, 4 horas por dia, mais ou menos, e as pessoas percebem logo. Caro ouvinte, eu Contas na Hora, edição 96, temos em estúdio o Dr. Fernando Hermes. Já voltamos a esta situação do IVA. É mesmo momento de intervalo. Até já. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora.
É a segunda parte do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estudo o presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o Dr. Fernando Hermes. Estamos aqui a falar sobre uma série de situações, dentre elas a adesão de Angola às organizações internacionais de contabilidade. A Angola é membro da PAFA e está a caminho do IFAC, a Confederação Internacional de Contabilistas. Dr. Fernando Hermes, os empresários continuam a queixar-se de não existirem contabilistas suficientes, mas afinal, há ou não contabilistas suficientes no país? A resposta é simples. Nós temos no país um déficit de técnicos devidamente qualificados para todas as áreas, não é? Portanto, essa afirmação é quase geral. Diríamos que nós temos também alguns problemas a nível da qualificação e do número, que na minha opinião, na camada legislativa, temos o mesmo problema na camada executiva, temos nos empresários e temos nas profissões. Responder é muito geral. Aqui a questão fundamental é se as empresas que devem prestar contas, tratar da contabilidade, se estas empresas terão ou não resposta por parte dos profissionais regularmente inscritos na Ordem. E a nossa resposta é que sim. É tanto sim que a maior parte de nós que anda nesta profissão tem um escritório. E nós conhecemos melhor do que os empresários a estatística do bater de portas, né, para clientes. Nós não precisamos que os empresários nos digam que nós não temos ou não somos em número suficiente. Esta questão parece que não se coloca. O que nós sabemos é que existem muitas empresas que não tratam com rigor e de acordo com a lei a sua obrigação de contabilização e de prestação de contas. Se tivermos todo, e agora é o que o IVA impõe, por causa do apuramento, que no final do dia o que está aqui em questão é todos nós podemos simplesmente liquidar IVA e não fazer mais nada, é só fazer a entrega ao cofre do Estado. Mas o direito que temos, depois de fazer uma conta, para fazer e responder à pergunta se o que eu liquidei e o que me tem a dever, se esta conta não vem a meu favor, este cálculo só é feito pelo interesse e pela visão do empresário sério. O empresário não pode continuar a pagar só pagar. Ele tem de fazer algumas contas e para fazer isso tem regras, e essas regras são as regras do cálculo mensal e depois a entrega da declaração trimestral e depois, por causa da obrigação, existem algumas... A declaração trimestral é para o transitório, mas do geral é sempre todos os meses. Todos os meses. Então, esta obrigação que a lei impõe chama aqui claramente os contabilistas e a organização das empresas, né? Nós, em termos estatísticos, não temos dúvidas que para as empresas ativas que temos, existem contabilistas suficientes. Nós também, como gestores, contabilistas e professores que andamos aqui também a analisar, achamos que, conforme foi evoluindo o tecido empresarial e da economia real do país, esta profissão que nós chamamos de contabilidade também vai crescer. Só para dizer e para desmistificar aqui um pouco, nós quando falamos de contabilistas, temos de pensar no contabilista certificado versus o técnico que executa procedimentos de contabilidade. Um técnico, para dar o exemplo, que executa procedimento de contabilidade. Há um técnico para já o estafeta. Há um outro técnico que chamamos secretária, ou técnico assistente administrativo, porque eles usam documentos e devem dar tratamento a estes documentos. Os contabilistas acabam por dizer a esses técnicos como devem tratar e circular esse papel. E depois temos umas técnicas que nós, os certificados, conhecemos, mas que nem todos na cadeia precisam de o conhecer. Aliás, se todos notarem, hoje em dia a contabilidade é desmaterializada. Em outras palavras, já não temos os famosos livros contabilísticos, não tem um livro que chamamos diário, muitos já não sabem se a cor do livro é preta ou se é azul, não temos o livro chamado Razão, isto está tudo incorporado no software. E o que é que acontece? O assistente, o técnico qualquer, faz um lançamento que chamamos contabilístico num sistema, mesmo sem ele perceber contabilidade. É que a parametrização do sistema e depois o acompanhamento e análise já é feito por gente como nós. Portanto,
As pessoas que querem meter-se nessa conversa de estatística devem perceber primeiro como é que a mecânica da contabilidade é. Pois, porque eu tenho estado a passar este exemplo nas aulas do IVA e digo sempre, a área administrativa da empresa que hoje tem uma técnica que faz a fatura da venda, quando chegar à empresa uma fatura de compra de serviço ou de bens, já não é só arquivar, esperar a carta da transferência para o pagamento, mas também terá que ser tratado neste mesmo software, no modo compras ou novos documentos para os serviços, porque os dois juntos no software é que culmina com o apuramento em sede de IVA. Isto não é o contabilista que faz. O contabilista pode fazer, mas vai ser um serviço que terá que cobrar mais tarde. Mas isso é a área administrativa da empresa que deve estar preparada a este nível a dar tratamento desta informação. Terminado o mês, o contabilista vai validar se aquela informação está conforme, porque a contabilidade tem que receber toda esta informação e culminar então com aquele apuramento que acontece na declaração periódica. Este ponto as pessoas não mencionam, não questionam esta parte, porque até onde sabemos, há empresas que não têm ninguém na área administrativa para calcular 1% de imposto de selo. Com o IVA, tem que ter pessoal administrativo em condições preparados que é para lidar diariamente com esses documentos que chegam à empresa. E este exemplo que o doutor passa vem mesmo a calhar, faz todo sentido. Um bocadinho, os que não são contabilistas percebem do que é esta profissão, têm uma ideia do que isto é e leva-los à conclusão de se existe ou não existe, não é? Mas não, a contabilidade ela começa em procedimentos administrativos que são feitos, costumo sempre a dizer, a minha filha de 10 anos, se eu der uma orientação hoje de como tratar a fatura da TV Cabo, a fatura da DSTV, ela saberá e fará belamente. Sabe escrever e faz. Agora, muito ela bem. não precisa de saber que a conta que eu assignei atrás daquela fatura, que de acordo com o código ou com a norma de contabilidade internacional, é classificado como um ativo ou se é um passivo. A minha filha não precisa saber disso. Agora, ela só precisa, quando receber a fatura, fazer o lançamento logo naquele momento e naquele sistema. Portanto, a organização das empresas que os contabilistas ajudam, e para isto temos número suficiente, claramente, desafio. O resto é mecânica. Agora, eu também já não quero mais estar a falar de sermos suficientes ou não. Eu digo simplesmente, batam as portas dos contabilistas, vão para o site da Ordem, está uma listagem clara de todos os membros da Ordem, solicitem serviço a esses membros, aqueles que por algum motivo sentirem-se de mãos cheias, largarão para os outros colegas seus. A verdade é que estamos cá e isso não é bem desculpa. Agora, vamos continuar, como dizia no princípio, a dar qualidade, a dar formação. A qualidade é uma discussão válida e merecemos, sem vergonha, falar da qualidade dos nossos profissionais e de todos os profissionais de Angola. Mas de número é uma conversa que devíamos simplesmente deixar de fazer. O programa da formação do IVA da Ordem tem 5 módulos. Os 2 últimos módulos é contabilização e exercício e casos práticos. E quando chegamos aos 2 últimos módulos, andamos a dizer aos formandos dos contabilistas que esta é a nossa zona de conforto. E começamos a desfilar pela regra da contabilização. E quando caímos na parte prática, é como se tivesse... A contabilização são as fórmulas, a parte prática é praticar as fórmulas. E perguntamos à turma, o que é que isto traz de novo que nós não vamos saber tratar o IVA? Todos dizem nada, tão simples quanto isso. Muito simples, não tem ciência nenhuma. E todos que estão a passar nas formações já sabem, estão a receber esta orientação, que quando tiverem perante a um software num cliente qualquer, vão pegar os materiais da OCPCA que têm exemplos para todos os regimes, para todas as regras, com adiantamento, sem adiantamento, com devolução, com situações de prorata. O conteúdo programático da contabilização e dos exercícios práticos é tudo bem claro, bem esclarecido. Por isso, os empresários que ainda não mandaram os seus contabilistas à formação na Ordem, por favor, mandem, que ele sai de lá com uma cábula perfeita para o dia a dia, em ambiente IVA, e vai poder trabalhar sem dificuldade nenhuma. Como o Dr. Fernando Hermes acabou de dizer, é formação, e esta equipa de apoio à implementação do IVA vai ajudar neste sentido, porque não queremos que no fim do dia os contabilistas sintam-se baralhados, sem seguirem, não conseguirem
conseguirem ir para a frente, porque há dificuldade A ou dificuldade B, ou não se interpretou devidamente um determinado artigo do Código do IVA, que isso fica já devidamente salvaguardado, porque as equipas vão estar a trabalhar neste sentido e ainda bem. Assim já temos um conforto para todos os profissionais e os profissionais devem estar a bater palmas, Dr. Hermes. E vamos pensar também se não criamos um grupo de apoio aos empresários, mas estamos ainda a pensar. Não é que os empresários, quando precisarem dos contabilistas, podem solicitar a OCPCA já agora? Podem, acho que sim. Esse grupo da OCPCA. Sim, eles também solicitarem. Isso, na verdade, é para também os empresários perceberem que existe essa estrutura. Sim. E ter vou aqui usar a expressão inglesa, uma hotline, portanto, um número dedicado 24 horas ou um e-mail, para que também os empresários possam fazer esta ou aquela pergunta para irem buscar conforto. Nós somos, do ponto de vista técnico-contabilístico, somos o braço apropriado para o desafio da implementação. Portanto, estamos aqui ao serviço também da sociedade. Aliás, a contabilidade e os contabilistas existem, acima de tudo, para a proteção do interesse público. Portanto, nós a todo momento estamos aqui para apoiar o que é bom, e o que é bom também é fiscal, e mais do que isso é apoiar a distribuição e a aplicação deste rendimento e desta receita fiscal por parte do administrador ou servidor público. Portanto, a nossa contabilidade, em última instância, é assegurar que aquele kwanza que é arrecadado por via do IVA ou outro imposto qualquer chega de facto ao último angolano merecedor, o que não tem acontecido até o momento, um bocadinho porque todos nós andamos aqui a baralharmos com este tema, se tem contabilidade, se é organizada, se existe número. É melhor mesmo ir trabalhar e prestar contas ao povo. E os contabilistas estão a ser orientados nesse sentido, dedicação, com o IVA é mais um imposto, e com muita dedicação vamos conseguir levar tudo a bom porto. Foi criado recentemente o Conselho Nacional de Normas, liderado por 2 membros do CPCA, o Dr. Luís Neves e o Dr. Gilberto Calhato, que é o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, mas esta comissão já está a trabalhar para quando a adoção de normas internacionais em Angola para além do setor financeiro. Este conselho é um conselho que é o CN, Conselho Nacional de Normalização Contabilista de Angola, CNNCA. É um conselho de cariz técnico, de apoio ao Executivo nas matérias de legislação e regulamentação contabilística. Neste Conselho temos, e por força da especificidade, coordenação feita por contabilistas, quer a nível da coordenação top, coordenadora do Conselho, os subcoordenadores, que temos um para a área do setor empresarial, portanto as normas de contabilidade para o setor empresarial, corporativo, e o para o setor público. Ambos devem ser detentores de conhecimento e terem experiência em matéria de contabilidade, porque é mesmo contabilidade. A diferença é com o público, outro é empresarial. E nós, ordem, claramente, para além deles lá estarem como membros, aparecemos também com outros técnicos no grupo, dando o devido apoio técnico. A este conselho caberá, em primeira instância, a análise do atual normativo angolano, é o que é o nosso PGC, e também análise do normativo internacional. E a ideia é poder encontrar na prática, já que estamos todos rumo à implementação das normas internacionais. As normas internacionais aqui, o internacional não significa estrangeiro, o internacional significa global. Todos nós são inputs de profissionais como nós que fizeram aquelas normas que são de prática geralmente aceites. Portanto, as melhores práticas que providenciam uma prestação de contas cada vez mais transparente e mais útil. Portanto, as normas internacionais, como é dito, é uma referência positiva, boa. E nós e todos os países do mundo pretendem, de uma ou de outra forma, implementar essas normas. Nós, no caso da nossa comissão cá, irá analisar no detalhe estas normas e conseguir
e espera-se isso, encontrar aquelas normas específicas do conjunto de normas internacionais cuja implementação em Angola traria alguns desafios ou teria algumas peculiaridades. É este trabalho técnico que esse Conselho deve fazer para depois definir o modelo de adoção. Porque nós podia ser muito fácil dizer, olha, a partir de hoje Angola adota as normas internacionais, como fez o setor financeiro. Mas depois, na verdade, é que mais para a frente nós temos situações muito próprias em que uma norma há de colidir com a realidade. E quando isto acontece, cria muitos transtornos para os utilizadores. Portanto, uma primeira ação é esta, é fazer o inventário e encontrar o gap entre a nossa norma, a nossa prática, a nossa realidade socioeconómica e política também, versus as normas internacionais. E depois encontrar um caminho. Sabemos que as normas em Angola, e dizer que ainda bem, as normas internacionais foram adotadas em pleno no setor financeiro. Cabe a este Conselho também avaliar, porque normas são normas, não existem normas, enquanto estrutura conceptual, ela não é feita para setores. Nós temos algumas normas, e para dar um exemplo, a 29, por exemplo, que seria uma norma específica para um setor, mas ela no conjunto é para a economia. O que é que diz a norma 29? Do grande desafio da banca, que é onde a banca está a sofrer mais, né, na sua implementação. E é uma norma específica de instrumento financeiro, né, no caso. A de instrumento financeiro não é nova, é de instrumento financeiro. Queria simplesmente dizer que cabe também a esse Conselho validar e verificar a experiência que o setor financeiro que tomou dianteira está a passar e provavelmente recomendar algumas medidas. Ou para retificar, né? Porque às vezes quando nós decidimos, os decisores, fazer uma coisa, depois também temos o bom, lindo hábito de não voltar atrás porque pensamos que perdemos a cara. E não se perde a cara. O ajustamento para o bem é recomendável. Tá? Então esse Conselho vai ser também um órgão que há de apoiar tecnicamente, no caso do setor financeiro, em algumas matérias sobre normas internacionais. Muito bem. A OCPCA tem a sua academia, frequentada atualmente por 10.290 membros em formação na academia OCPCA. Mas para quando a inauguração oficial da academia e quais as ações mais importantes para este ano? O Congresso Internacional de Contabilidade vai acontecer? Se sim, para quando está a ser preparado? Sobre a academia. A academia aqui para nós é um conceito que queremos realidade, mas o que estamos a dizer é que para entrar-se para a profissão de contabilidade, enquanto profissional certificado pela ordem, deverá o candidato passar por um processo de formação e capacitação técnica. Este processo de formação e capacitação técnica deve ser feita a nível da ordem. Notar que o estudante que vem da universidade, ele traz a sua bagagem teórica, supostamente. E essa bagagem teórica que tem em termos de contabilidade, poderá ter em termos de geografia, em termos de história, ou o que for. Nós, o que vamos aportar nesta academia é uma componente mais aplicacional, mais técnica. Hoje nós estamos a gerir um programa que chamamos de Estágio em Ambiente Controlado. É, no fundo, transformar o currículo do Estágio em Ambiente Controlado em um currículo de imersão técnica. Este processo, que levará sempre algum tempo, tanto para aqueles que vêm já de uma formação teórica em contabilidade, digamos que quem vem de uma formação teórica em contabilidade precisa de lá estar 6 meses ou 1 ano, quem vier de uma outra base formativa, onde o conteúdo teórico contabilístico é mais fraco, e decidir que afinal quer ser contabilista, nós também não vamos matar sonhos. Este deverá entrar para um programa, mas esse programa já terá 24 meses ou 36 meses. Portanto, é isto que estamos a denominar a nossa academia, que é o sítio de fazer de facto o contabilista. E também é o sítio onde nós, ordem, pelo menos nos próximos anos, dada a realidade do país, dar as formações contínuas. Aqui a questão, nós temos já alguns centros por aí privados que dão formação, mas os currículos não são devidamente controlados e nisto que nós chamamos de formação contínua ainda teríamos um problema de qualidade. O que nós decidimos é, considerando a especificidade
do profissional membro hoje, das dificuldades que passou, quer no processo formativo do passado e da realidade económica ou da matriz económica real das empresas, nós decidimos calibrar com formações específicas o nosso profissional. E isso vamos fazer aonde? Dentro de casa. E nesse espaço nós denominamos academia. Não vai para a academia ninguém para receber um grau académico médio superior, mas vai sim receber um certificado técnico profissional para efeitos de entrada na ordem ou manutenção na ordem. E esperamos que esta academia sirva também de modelo para aquilo que nós gostaríamos de dar o nosso aporte ao Sistema Nacional de Ensino e o Sistema do Ensino Superior naquilo que chamamos de harmonização curricular. A academia é talvez o caminho a seguir para aumento da qualidade e valorização do contabilista de Angola e da verdadeira instalação da contabilidade e da prestação de contas no país. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os profissionais para a ideia e aqueles, principalmente os profissionais que já andam na matéria há muito tempo, devem considerar ser formadores lá. Um dos grandes problemas que ainda assistimos na praça é que os nossos jovens que vêm de formação académica muitas vezes são instruídos, e aqui não há crítica nenhuma, às universidades, por pessoas que nunca tiveram na prática com a matéria. Na matéria. E sim, então sim. Isto às vezes não ajuda muito, e até nós nivelarmos. Por um lado queremos tirar os nossos profissionais e levá-los para a universidade, e enquanto os nossos profissionais não vão para a universidade, nós gostaríamos que eles estivessem na nossa academia a dar esse aporte aos nossos jovens candidatos, que são o futuro da nação, como se diz. Olha, caro membro, está aqui o convite do Dr. Fernando Hermes, o Presidente do Conselho Diretivo. Pode contactar a direção da formação se quer partilhar conhecimentos, fazendo parte do grupo de formadores do CPCA, que o Conselho Diretivo agradece imenso, porque cada vez mais há muitos candidatos e precisam de formação, e os formadores todos que quiserem contribuir, principalmente aqueles com experiência relevante, podem, sim senhora, juntar-se a este grupo de formadores, e a classe agradece e serão todos bem-vindos. Dr. Fernando Hermes, e então quanto ao Congresso? Acontece ou não acontece o Congresso Internacional de Contabilidade em Angola? O Congresso está previsto para o último trimestre do ano, tendencialmente para a zona de novembro. A data firme está aqui ainda em análise por questões e considerações logísticas, mas definitivamente apontado para este ano. O nosso congresso, e será o primeiro congresso IAD Cariz Internacional, foi aprovado em Conselho Diretivo há cerca de 3 semanas, onde algumas decisões importantes tivemos que tomar. Se este congresso teria uma grande dimensão, e aqui estaríamos a falar de 3.000 congressistas participantes, ou estaríamos a falar de uma organização mais média para os 500 a 700. E tivemos então, como eu primeiro, tomamos a decisão de fazer um de médio porte, de 500 a 700 congressistas. Entre os congressistas teremos nacionais, estrangeiros, que é o que acontece nos outros congressos. Aliás, o congresso tem por si só um cariz internacional, muito à volta, mais uma vez, das matérias contabilísticas, e neste caso particular nós gostaríamos de dar também um ênfase, e vamos ter alguns papers que gostaríamos de promover a sua publicação e trabalho em matérias de contabilidade vis-a-vis o combate à corrupção ou a promoção à transparência, e todas as outras matérias, como a auditoria em particular. Neste momento, como é que nós vamos tratar a auditoria? Portanto, vai haver também, ou teremos algumas discussões à volta disso. Nós, em termos de organização, já definimos o presidente do Congresso, que será o nosso colega, o professor Manuel Sebastião, que fará o papel. Já temos uma equipa executiva para a preparação do Congresso. Nós, neste momento, estamos a preparar toda a documentação para junto de parceiros, e principalmente para o suporte logístico e financeiro ali onde se aplicar, para demonstrar naturalmente o valor da realização desse Congresso para as instituições do país, quer públicas, quer privadas. Os congressos têm sempre também um caráter científico. Nós não faremos este congresso sem a aliança natural de universidades. Portanto, estamos neste momento a encetar contactos, está mais avançado com 2 universidades para a realização do congresso. Já estamos a bom porto, já podemos falar do primeiro congresso de facto,
E se alguma coisa sair mal, para além de eu ser responsabilizado como presidente do Conselho Diretivo, deixo já aqui a condenação do nosso presidente Manuel Sebastião. Portanto, ele é escolhido para repartir comigo o ônus de um eventual fracasso que nenhum de nós quer. Não, fala em fracasso, Nenhum então, de nós doutor. quer. Proibido falar em fracasso. Então está garantido. Está garantido, exatamente. Por isso é que a OCPCA existe, com os seus membros todos a trabalhar em mãos à obra, e vai acontecer o grande primeiro congresso tão esperado, organizado então pela OCPCA. Dr. Fernando Hermes, muito obrigada por esta entrevista em que ficamos a saber mais sobre o que se faz e acontece na OCPCA. Esperamos contar consigo em outras ocasiões. Bom dia, Cristina. Bom dia, contabilistas e peritos contabilistas. Em nota de despedida deste programa de hoje, espero naturalmente voltar. Dizia simplesmente aos meus colegas contabilistas e peritos contabilistas que de facto estamos nós a construir a nossa ordem. Os créditos desta Constituição e desse engrandecimento é do esforço individual de cada um de nós. Ainda bem que assim estamos. Sinto os meus colegas de facto profissionais orgulhosos. Apelo, mantenham esta força e vamos fazer. Hoje vê se não formos nós, quem será? Temos de fazer, vamos todos dar a nossa parte. Um dia, também, como tinha dito aí a Cristina, a nação há de nos agradecer. Bom dia e bem-aja. Bem-aja, doutor Hermes, por isso é que juntos somos mais fortes. Quero ouvir ter a entrevista ao presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Ficamos a saber de muitas novidades ligadas ao OCPCA, e quem quiser continuar a ouvir com mais calma é visitar o site da OCPCA na janela mídia. Estão lá todos os programas e podem então voltar a ouvir esta entrevista, que ficou aqui muito boa informação passada sobre os grupos de apoio para a implementação do IVA em Angola. A Ordem está a preparar este grupo, sobre o grupo de técnicos que vão fazer parte da PAFA, sobre os colegas que fazem parte da normalização contabilística em Angola, que já foram nomeados e também já estão a fazer algum trabalho à volta da normalização contabilística. Ficamos a saber as novidades ligadas ao Congresso. Vamos ter Congresso no último trimestre deste ano, e ainda bem. Por isso, caro ouvinte, assim chegamos ao fim da edição 96 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.